Olá, boa noite. Entrando. Boa noite, Cris. Gi Domingues. Fala, Nando. Tá aí? Lívia, Ana, doutor Ivan já entrou. Sâmia. Vamos lá então já chamar o meu convidado ilustre de hoje à noite, doutor Ivan Pena. Meu amigo. Vamos lá, vamos botar ele pra dentro. Aguardando conexão. Olá, Cacau, Cris. Como é que vocês estão? Gente, ó. Você ainda não apareceu pra mim, ainda não. Acho que eu vou ter que clicar e botar de volta. Peraí, deixa eu sair de novo, você me chama. Eu boto de novo. Peraí. Olá, Dote, Claudinha. Tudo bem? Fala, Nando, de novo, Cris. Vamos botar aqui o doutor de novo. Vamos ver se ele entra aqui de novo na nossa live. Todos protegidos, graças a Deus, aqui o pico da pandemia no Rio de Janeiro diminuindo, né? Agora sim, agora eu te vejo aí com esse quadro bonitão aí. Tá de gravata, mudei, cara? Sempre. Eu cheguei do consultório há pouco tempo, né? Aí eu tirei, né? Eu não consigo tirar essa gravata. Pô, o cara é outro estilo, cara. Estilo americano, da época que eu morava lá, os caras só trabalhavam de gravata. Aí vai acontecendo. Rapaz. Tá, Mas o surf é o mesmo. Mas o surf é o mesmo. Exatamente, né? Bom, gente, vamos logo então aqui começar a nossa live, porque uma hora só passa rápido, né, Ivan? A gente está acostumado a fazer live, né? Então vamos direto ao ponto, né? Ô, Rodolfo, ó, a gente descobriu um segredo que o Luiz Felipe me contou. Se você acabar a live antes do tempo acabar, você pode gravar a live onde você quiser no seu rolo de câmera. Mas se você esperar ela terminar, você só consegue botar no IGTV. Descobri isso agora. Ele ligou para mim agora há pouco e falou, olha, eu tenho um negócio para te contar. Pô, então vamos ver vamos ver isso aí, que legal. Deixa eu fixar aqui o nosso tema, né? O nosso tema é... E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E não consegui engravidar. E já sabe, pode fazendo as perguntas que a gente vai responder o que der aí de pergunta. O que eu devo fazer? Boa noite. Pronto. Aqui, ó, já tá aqui. Olá, vamos fixar aqui, beleza? Tá fixado aí o nosso tema. Opa, show de bola. E aí, Ivan, vamos fazer aqui, né? Gente, hoje a live vai ser bem legal, porque a gente vai falar tanto de coisas científicas, como também de coisas emocionais, né? Para impulsionar você a não desistir dos seus sonhos, tá? Sim. Então, a gente vai falar aqui no exemplo, né? Para quem não sabe, eu e Dr. Ivan, Dr. Ivan, vou falar Ivan mesmo, tá? Eu e o Ivan Pena, nós somos surfistas. Nós pegamos ondas, não é verdade? Muitas, isso aí. Inclusive a nossa surf trip agora foi cancelada por causa dessa quarentena, mas ano que vem a gente vai surfar. Adiada. Foi adiada. E aí, gente, eu não sei para quem já pegou onda, mas é o seguinte, para você poder pegar onda, você tem que enfrentar antes uma arrebentação, uma correnteza. Tem hora que vem a série que a maior onda, você toma ela na cabeça, você afunda, você quase morre afogado. Você levanta da sua prancha totalmente sem fôlego, você vê outra série, porque série vem uma onda atrás da outra grande. E aí você levanta, afunda e chega no outside. Quando tu chega no outside, já tem um crowd. Crowd é o quê? O que é o crowd? É um monte de gente tentando pegar a mesma onda. Até que depois de um tempo, gente, vem aquela onda que é perfeita para você. E quando você surfa ela, você olha para trás e fala assim, que bom que eu enfrentei todas as barreiras, todos os caldos, todas na cabeça, todo o crowd, e consegui surfar essa onda. E sonho é mais ou menos isso aí, né, Ivan? O sonho é mais ou menos isso aí. E a gente tem sempre uma coisa no surf, que é o seguinte, a gente sempre vai em busca da onda perfeita. Quantas vezes, né, Rodolfo, a gente acorda de manhã, ou pega aquela viagem, se prepara todo, pega um monte de coisa diferente, passa por crocodilo lá na Costa Rica. Pô, nem me fala. Para tentar achar aquela onda perfeita e você chega lá nos lugares e ela não tá como você quer. Fazendo uma analogia à fertilização, você faz aquele esforço todo, você quer aquele embrião que vai dar a gravidez
e ele não está lá, ou alguma coisa acontece no caminho. Aí você fala assim, nossa, pô, mas eu não vou pegar, será que eu vou desistir? Não, você segue em frente, vai procurar um outro pico onde tem a onda, vai tentar uma coisa nova, vai procurar um local, uma nova informação. Mesma coisa da fertilização. Você vai pegar uma nova informação, você vai ter um laboratório diferente, você vai começar uma coisa diferente. E aí, quando você vê, você pega aquela onda, né? Aquela onda que dá para comparar com a gravidez, que você fala assim, essa é uma onda que eu lembro na minha vida. O resto da minha vida eu vou lembrar aquela onda. E o esforço fica todo para trás, né? A gente praticamente não lembra de mais nada. Eu tenho ondas na minha cabeça da minha adolescência, cara. Eu não sei você, mas eu tenho aqui da minha adolescência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque valeu a pena você estar ali naquele dia, naquele mar, todo o esforço para você sonhar a onda da sua vida, né? E o sonho mais ou menos assim, né, gente? Gente, só falando para vocês, quer fazer pergunta? Aperta no ponto de interrogação, escreve lá, porque se vocês colocarem aqui no feed, a gente não tá conseguindo ler toda hora. E aí vai passar. Se você colocar no ponto de interrogação, eu vou conseguir ler depois, a gente poder responder as perguntas. Que a gente vai fazer isso no final da live, não vai não? Faltando uns 10 minutos, responder as perguntas, né? Com certeza, uns 20 minutinhos antes a gente consegue fazer isso aí. Entendeu? Então, gente, eu não sei vocês, mas a gente aqui falou o exemplo do surf, né? Mas assim, todos nós temos sonhos na qual nós devemos lutar. Eu falo que o sonho mais fácil da gente conquistar é o sonho da padaria, não é verdade? É verdade, o sonho da padaria. Mas assim, o sonho é uma necessidade para que você tenha... Não existe uma linha reta. Em nada existe uma linha reta. Só na matemática. Ela é cheia de curvas. Então, às vezes, você olha e fala assim, nossa, olha só, aquela moça que eu conheço ali, ela engravidou. Mas você não sabe o caminho que ela teve que seguir e os obstáculos e a resiliência que ela teve que fazer para poder chegar lá. Você só olha, ó, ela começou aqui e chegou lá. E isso tem tudo a ver com surf, porque você, às vezes, a gente sabe disso. Quantos obstáculos você tem que vencer para poder... Ou quantos dias de mar ruim, né, Rodolfo? Quantos dias de mar ruim você tem que pegar para pegar aquele dia que você foi para trás, não esperava nada, de repente Deus faz presente e você consegue resolver a tua questão. A nossa tendência, né, é sempre olhar a ponta do iceberg. A gente não sabe o que está ali para baixo, o quanto de esforço, o quanto de exame, o quanto de tratamento, o quanto de consultas médicas, o quanto de horas, né, a gente ali gastando e tudo mais. Porque às vezes a paciente vem no nosso consultório e a gente, não, é assim que eu sou o caso. E a paciente fica assim, ué, não é possível. Você rapidinho matou o meu problema. Eu falei, mas é experiência, né? É aquela coisa, eu não sei pra você, mas muitas pessoas me perguntam, olha, doutor Rodolfo, o meu caso é o pior que você já pegou. Eu falei assim, querida, sempre tem alguém pior e melhor do que você. Fica tranquila. Ou então, nunca o seu caso é o pior. Chega com aquele monte de exame e fala assim, olha, eu já fiz 7 fertilizações. Eu falei, tudo bem. Eu já vou te contar da última. Eu falei, não, eu quero saber lá do início. Porque, às vezes, a gente encontra um detalhezinho lá no início que faz toda a diferença no final. Então, assim, é aquele negócio de você correr atrás, fazer as coisas. Então, não pode existir a questão da resiliência, né? Exatamente. Gente, a gente tem que ser bem resiliente, a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ter fé que um dia a gente vai encontrar esse sonho, né? Engraçado que quando hoje eu estava gravando a chamada para essa live, Van, algo assim na minha mente fui inspirado assim por Deus, né? Porque é o seguinte, se o sonho está presente no seu coração, não tenta matar ele na sua mente. Porque às vezes a gente faz isso. O sonho está lá no nosso coração, a gente, sabe, a gente vai dormir incomodado, aquela coisa fica falando com a gente, fica falando com a gente, não, esquece, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim, e aquilo não para. Então a gente, ao tempo todo, você que está tentando engravidar, né, ainda não engravidou, você está nessa briga o tempo todo com o seu coração e com a sua mente, e aí na sua mente você quer usar o racional para, não, é impossível, não dá, mas o seu coração ele fala, continua, persevera, vai nesse aqui, vai lá, faz isso. Cara, isso é surreal, né? Sim, surreal. Não, e outra coisa, muitas das vezes a gente na reprodução consegue esses pequenos milagres, mas muitas das vezes pode não ser exatamente como você pensava no início. De repente você pensava, não, olha, vou fazer uma inseminação
e eu vou engravidar de primeira, eu vou fazer a minha fertilização, e você só vai conseguir a sua gravidez ou numa ovodoação lá no final, ou mesmo com seus próprios óvulos, mas numa situação totalmente que você falou assim, nossa, eu não esperava isso. E ela aconteceu, mas só consegue quem não desistiu. Exatamente. Quem desistiu, quem falou, eu sei, a gente precisa entender o luto, existe a necessidade do luto, é importante o luto, mas todas as vezes que você parar, é tempo que você está... A gente sabe que tem uma questão financeira também, psicológica. Nós não somos insensíveis, né, Rodolfo? Mas, claro. Mas o importante é que a gente quer o sonho, a gente quer dar aquela alegria. E aí, para isso, não dá para parar. A gente entende quando para, mas não dá para parar. Tem que acreditar, entendeu? Não saia do mar na primeira na cabeça que você toma. Com certeza, nunca. Básica. Persevera, continua remando, vão vir outras. E aí você falou uma coisa mais importante ainda. Quando vem aquela onda grande que você vai tomar na cabeça, você nunca olha para trás e rema para trás. Você sempre rema para frente. Porque se você olhar para trás, vai ser pior. Se você olhar para frente, é sempre melhor. Exatamente, né? Isso quando larga a prancha afunda mais, né? E acho que esse largar a prancha, que às vezes a gente tem que largar algumas coisas que a gente fica na nossa mente, né? Alguns preconceitos, algumas barreiras, porque a gente, às vezes, a gente cria algumas barreiras. Oi? Tá, o doutor Ivan caiu? Eu não caí, não. Você tá aí? Você tá aí? Então eu tô aqui, voltei. Tá aí? Beleza. Então eu tava falando daqui, a gente larga a prancha para poder afundar mais fundo, né? Porque às vezes a prancha demora pra gente afundar, né? E a gente, falando isso pra lutar pelos nossos sonhos, a gente tem que às vezes largar algumas coisas, alguns preconceitos, algumas ideias que a gente coloca na nossa cabeça, tipo, eu nunca vou fazer fertilização, ou eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquele exame, não é possível. Então a gente tem que entender que é preciso largar algumas maletas, algumas coisas que nos impedem de ir mais fundo para poder passar essas barreiras e conseguir chegar lá melhor, não é verdade? E uma coisa que até eu escrevi uma vez lá no meu perfil, a partir do Twitter, que é o seguinte, você precisa de alguém para te dar o teu norte, alguém que vai te esticar a mão para você. Porque às vezes você só precisa de uma ajudinha para passar por debaixo dela. Entendeu? E essa pessoa é o médico. Então, quando você escolher o teu médico, você tem que escolher assim, é esse que vai me guiar. Porque não estou falando de questão diferente, não. Estou falando o seguinte, basicamente falando assim, essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa tem como me levar. Então eu tenho que acreditar nele. E isso é importante, porque hoje a gente tem muita informação na internet. E às vezes as informações não são verdadeiras, né, Rodolfo? Então, ou você acredita e vai junto, ou as coisas ficam mais complexas, né? Às vezes muita informação, né, gera desinformação, né? Não é, Ivan? E é legal, certeza, cara, que aí já falando agora um pouco, né, de tratamento, né? Eu vou contar, vamos começar agora com um caso que eu atendi hoje, né? Olha que interessante, né? A paciente, uma amiga dela me indicou ela, tá? Ela tinha tentado um tratamento há 3 anos atrás, Ivan. Há 3 anos atrás ela tinha tentado o tratamento, foi indicado o FIV logo de cara, ela ficou um pouco assim, não vou pra FIV então, vou esperar um pouquinho, porque o meu caso não é muito aquela coisa assim, é FIV. Porque a gente sabe que tem isso, né? Sim. E aí, 3 anos depois, ela decide retomar o tratamento. E ela pediu, assim, uma prova para Deus, né? Assim, pô, qual é o meu médico? E aí, uma amiga dela, que fez tratamento comigo, que tinha engravidado, falou assim, vai nesse médico, ele é legal, eu engravidei nele, vai nele. E ela ficou um pouco assim, vou ver qual é desse médico e tal. E aí, passou um tempo, outra amiga dela falou para ela, pô, vai nesse médico, mas qual médico? Pô, mas é o mesmo da minha amiga. Então já 2 coincidências ainda, né? Aí eu comecei a consulta assim, poxa, olha que legal, são 2 coincidências. Será que a gente vai precisar de uma terceira para conseguir? Olha, Ivan, você não vai acreditar. Eu tô vendo que o sotaque dela é mineiro, né? Aí quando de repente eu pergunto assim, vem cá, teu sotaque não é carioca não, de onde você é? Ela falou assim, doutor Rodolfo, você não vai acreditar de onde eu venho. Sou de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Eu falei, qual? Muriaé. Aí eu falei, não, para tudo. Muriaé é a cidade dos meus pais. O meu sangue é Muriaé. É de Muriaé. Ela, não é possível. Essa era a prova de Deus que eu estava precisando.
Então, às vezes, acontecem essas coisas, né? De você entrar naquele consultório e você ficar um pouco assim, mas as provas te levam. Aí você fica tranquila daquilo que é o tratamento. Sim, não é verdade? Sim. E uma coisa que você falou muito importante aí é que, como eu falei da primeira vez, você tem que acreditar no médico que você escolheu. Então, às vezes, ele chega e fala para você, olha, eu acho que o melhor resultado para você, porque às vezes não é preto no branco, né, Rodolfo? Às vezes quando você vê uma trompa obstruída, um sêmen muito alterado, você fala, não, olha, querida, isso aqui não tem dúvida. Mas às vezes você tem casos em que você tem que colocar na balança. E às vezes você fala, olha, talvez você indo para a fertilização, nós vamos ganhar tempo por causa da questão da sua idade. E algumas pacientes não levam isso, porque, nossa, quer dizer que o meu caso é tão grave que vai para a fertilização? Não, não é que ele seja tão grave, é que ele vai ter um melhor resultado se ele for para a fertilização. E algumas não fazem isso. Então, é importante também ter acreditar, porque quando você acredita e ele fala, você vai fazer isso, você tem que seguir esse caminho. E é legal você falar essa história, porque eu tenho uma história também muito legal, assim, tem algumas, mas você está falando de surf, exatamente há um ano atrás, praticamente, eu estava na Costa Rica, lembra? Estava em Pavones. Hoje até um colega meu que viajou perguntou para mim quando é que a gente vai para Pavones de novo. Eu falei, se eu puder, amanhã. E aí, Ana Issa, minha sócia lá da FET Rio. Só para falar um negócio. Doutora Ana Issa está fazendo o congelamento dos óvulos dela e está fazendo um diário do congelamento, das injeções e tal. Quem puder, dá uma olhadinha lá no perfil dela que ela tá muito legal. E aí... Na nossa live pediram para eu fazer uma live com ela, Ivan. Mas olha só, você tá perdendo. A Ana é campeã. Vou fazer com ela. A Ana é campeã. Tô vendo que um dia vai rolar a gente vai fundir as clínicas, hein? Do jeito que essa coisa tá indo de live aí. Vamos lá. Olha só. Aí eu tava lá em Pavones e o que aconteceu? Uma paciente minha, ela tinha 6 fertilizações. 6 fertilizações. Nunca tinha conseguido um embrião euploide. Uma infertilidade sem uma causa aparente. Simplesmente, a gente fez uma fertilização antes de eu viajar. E o resultado da Genomics, da análise do embrião, veio. Embrião geneticamente normal. Ela chorava copiosamente comigo no telefone. E os meus amigos do surf estavam assim encantados com a história. Rodolfo, um mês depois de 9 anos, ela engravidou naturalmente. Uau! Uau! Tem coisa que a gente não explica, cara. Naturalmente. O embriãozinho dela, geneticamente normal, tá lá. Entendeu? Caramba. Tá lá. Então, assim, mas é a prova de que não pode desistir. Né? Tem que seguir em frente. Mas o que a gente pode oferecer para essas pacientes, então, Rodolfo? Vamos lá, vamos falar então, Ivan, aqui, vamos falar de... Vamos falar de coisa técnica agora. 34 perguntas. Quantos minutos a gente já tem aí, Rodolfo? Tem 18, não vai dar tempo de responder tudo. Vambora, Não, mas a gente vai tentar, gente, olha só, pode mandar. Não, a gente faz outra live. O que eu tenho feito, Ivan? No final da live, faltando 5 minutos, eu tiro foto dessas perguntas todas, porque some depois. Aí a gente faz uma live só para responder pergunta, Ivan. Beleza, show de bola. Você manda. Pode fazer as perguntas aí eu que a gente vai responder depois. Gente, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai responder tudo, tá bom? Isso, vamos lá. Então, assim, uma paciente que ela começa assim na investida de tentar engravidar, né? O primeiro tratamento, quando a gente, por exemplo, uma infertilidade sem causa aparente, né? O primeiro tratamento que a gente tenta recomendar, claro, né, Ivan? Avaliando. Gente, tudo que a gente pensa, vamos lá, o que norteia a cabeça da gente? Pra vocês entenderem a nossa cabeça um pouco. O que mais norteia a gente é a chance de engravidar. É isso que a gente quer. Porque a gente quer a chance máxima, mas nem sempre a chance máxima é a melhor para você. Porque senão todo mundo ia para fertilização in vitro, não é verdade? Não é assim que funciona. Então a gente pensa o seguinte: quantos anos tem essa paciente? Quantos anos ela está tentando engravidar? E, principalmente, qual é a reserva ovulatória dela? A partir daí, a gente começa a nortear que tipo de exame a gente vai fazer. E aí começa a pedir do exame do homem, né, que é o espermograma, estrossalpingografia, que é para avaliar as trompas, videoestereoscopia e tudo mais. Então, digamos que é tudo normal, né, Ivan? Beleza, tá tudo normal, tudo mais. Estou 1 ano e meio tentando engravidar, tem 34 anos, meu marido tem 36, tudo mais. O que a gente vai propor para ela? Foi programado. Você proporia isso para ela? Sim ou não?
Sim, beleza. Se ela já não tiver feito, né? Porque às vezes chega para mim, já fez tudo, né? Mas se ela não fez, é o início. Vamos do básico, vamos do básico. Aí, coito programado. Coito programado, gente, são 3 tentativas. 3 tentativas. Que é a estatística. Você pode fazer mais, mas estatisticamente são 3 Pode tentativas. chegar até 6, né? Mas o básico são 3. Básico. Então, primeiro 3, depois avalia mais 3. Isso. E aí, o que eu vejo, Ivan? Muita gente, depois da 3ª tentativa, desistindo. Sim. Mas tem uma questão, né? Tem uma questão nessa história, que é o seguinte. O coito programado, claro que a fertilização é o máximo da tensão para o casal. Mas o coito programado, ele tem um problema, que é, você fala, poxa, mas eu sei exatamente quando eu ovulei, eu tive a relação exatamente quando eu tinha que ter, e eu não engravidei. Isso traz uma angústia muito grande para o casal. Isso cansa o casal. Não é incomum você ver casais que fazem coito programados em determinadas clínicas, mudam para outra clínica quando vai fazer a fertilização. Não porque ele não gostou do médico, mas é porque traz a lembrança daquela questão de que tem que perseverar. Mas tem que perseverar, gente. Se você pegar aí um casal que não tenha dificuldade, tem 20% só de chance para engravidar por mês. É muito pouco. Que é 100%, né? Não, gente. É 90 em 12 meses. Exatamente. 95 em 24. Então, fazer o coito programado também é importante. Entendeu? Então, é exatamente o que você falou. Agora, tem que perseverar, porque pode ser que engravide com coito, mas pode ser que não. E é sempre o que você falou. A gente vai ver os exames, colocar na ponta do lápis a idade. É a mesma coisa da cirurgia. Não sei se eu vou adiantar o tema aqui. Pode falando. É muito diferente uma paciente que chega pra gente com uma lesão na trompa, ou não uma lesão obstrutiva, mas um posicionamento da trompa fora do normal. Uma mudança da arquitetura, vamos dizer assim. Quando ela tem 39, 37, 38 anos e quando ela tem 29. Quando ela tem 29... faz-se necessário a cirurgia para talvez refazer aquela arquitetura e ela talvez engravidar naturalmente e nunca mais precisar da gente. Com 39, se a gente fizer isso, os 6 meses que ela vai esperar para tentar engravidar, para ver se vai ter que ir para a fertilização, talvez não valha a pena. Muitas das vezes não vale a pena, porque ela vai ter uma qualidade de óvulos muito pior. Mas ela não pode desistir. Exatamente, exatamente. A gente não pode levar, assim, eu vejo também, Ivan, assim, muita expectativa às vezes para tratamentos que, como você falou, não tem uma chance grande. Porque 20% até 35 anos. Depois começa a virar 15%. Depois dos 40 já vira 5% depois dos 40. Isso. Então a gente não tem que ficar colocando expectativa alta em um tratamento que é básico, gente. Gente, é para ficar tentando? Sim, é para ficar tentando, é para a gente avaliando. Mas quando a gente propõe o coito programado, é por justamente a gente botou isso tudo na cabeça, não é, Ivan? E aí a gente viu, não, vamos tentar. Eu falo o seguinte, quando eu vejo uma trompa que não tá muito boa, assim, sabe? Não é aquela coisa que a gente não tem certeza. Porque eu falo o seguinte, qual é a melhor maneira de saber que a sua trompa tá boa? Você engravidou. Esse é o melhor exame. Não tem estrossalpingografia, não tem cromotubação na cirurgia. Você engravidou, beleza, sua trompa tá boa. Porque a trompa tem a fibrícia, tem o movimento ciliar de levar o embrião, tem uma série de coisas que a gente não sabe o que acontece. Não é verdade, Ivan? E a gente não vai ter certeza se vai formar um embrião ou não. Então, depois de 3 tentativas, gente, de coito programado, não se frustre. Volta ao seu médico, conversa de novo e reavalia o que vamos fazer. Mas vamos lá, Ivan. Uma coisa só para eu terminar isso aqui, vai lá. Só para eu poder dizer, desculpa interromper, que é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, porque eu acho que eu sinto muito a angústia delas e é uma sensibilidade que eu tenho, de que, nossa, eu já fiz 3 tratamentos e não engravidou. Será que eu vou conseguir? O coito programado, gente, como o Rodolfo falou, é o primeiro degrau. É o degrau mais simples. A gente ali só está ajudando para te dizer assim, olha só, se você tiver relação aqui, isso aqui só vai aumentar suas chances. Então, é preciso entender que às vezes você precisa, para chegar lá na janela e olhar aquela paisagem, aquele horizonte maravilhoso da gravidez, você vai precisar de 5, 6 degraus, ou às vezes você vai precisar só de 1. Isso aí é uma providência de Deus, entendeu? Exatamente. Mas é necessário que você saiba quantos degraus. Não pode desistir, olhar para o degrau e falar assim,
esse eu não vou subir. Daí aquela importância, a gente falou nisso, é você já entrar no seu tratamento preparado mentalmente. Claro, aí tem os esforços também, né, Ivan? Vamos falar um pouco também de alimentação, de mudança de hábitos alimentares, exercício físico, né? O marido também, não vamos botar a culpa só na mulher, né, Ivan? Mas o marido também tem um grande dos papel. Dois, não tem culpa. Os dois estão querendo um negócio. E aí não tem culpa na história, os dois estão juntos. O casal fértil, o casal que luta para engravidar, ele tem que se juntar para fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo nessa questão de emagrecer, né? Porque a gente pega, né? Muita gente com síndrome metabólica, com sobrepeso. Quanto mais na quarentena, né, meu amigo? Que tá todo mundo engordando na quarentena, né? E aí, eu lembro, tem um trabalho do Escher, que é da Sociedade Europeia, que fala o seguinte: se você, como casal, se engaja nessa maneira de emagrecer, os resultados são melhores. Não adianta só a mulher perder peso, o homem também tem que se engajar nisso. Então é tudo uma coisa só. E principalmente na hora do baque, o homem tem que estar junto para ajudar e levantar a mulher e vice-versa, né? Porque às vezes a culpa pode ser de outras coisas mais, né? E aí, falando de trompa, Ivan, o que você acha desse... Aí uma coisa que também muito frustra muitas mulheres, né? São tratamentos para as trompas que às vezes se prometem muita coisa, mas na verdade não é tanto assim. Por exemplo, hidrotubação e cirurgia de trompa. O que tu acha disso, meu amigo? Bom, então, vamos lá. Não, na verdade, eu tenho uma experiência muito grande com isso. Deixa eu te contar. Lá na UFRJ, lá no Moncorvo Filho, quem fazia as histerosalpingografias era eu. Eu tenho uma carga de tempo de histerosalpingografia muito grande. Então, uma coisa que a gente via muito nas pacientes é que em casos muito selecionados, e vocês já devem ter escutado falar isso, você tem uma lesão tão pequena na trompa que quando você faz a histerosalpingografia, que você joga o contraste, aquela pequena área da trompa ela abre. E aí ela consegue uma gravidez. Você vai falar assim, mas eu já ouvi falar alguém assim. O problema é que você nunca ouviu falar as outras todas que fizeram e não engravidaram. Né? É igual a gravidez aos 49 anos. Você já escutou falar de uma. Mas as centenas de milhares que tentaram e não conseguiram, é a mesma coisa lá. Então, qual é o problema da trompa? Você falou perfeito, Rodolfo. A trompa não é um cano. Ela tem pequenos cílios que batem para que o óvulo encontre com o espermatozoide, forme o embrião e volte para o útero. Se você tem qualquer lesão dentro da trompa, os cílios desaparecem. Então, o líquido pode passar, mas a trompa não está funcionando. A última coisa que você quer é fazer uma hidrotubação. Isso é uma coisa medieval. Medieval. Isso era utilizado há, sei lá, 30 anos atrás, quando você não tinha fertilização. Porque o que você está fazendo... Exatamente. Não, sabe o que você está fazendo? Você sabe quando você tem uma bexiga, um balão de festa, que ele fica grudado, que você assopra para ele... É aquilo que você está fazendo. Mas se ela estiver destruída por dentro, a coisa não vai funcionar. Então, a hidrotubação não é para fazer tanto, Rodolfo, que eu sempre que as minhas pacientes vão fazer histerosalpingografia, eu sempre falo, avisa para o médico, porque tem alguns médicos que fazem histerosalpingografia, que eles gostam de tentar dar uma forçada para fazer uma hidrotubação. Isso é muito ruim para a gente, porque eu prefiro saber que aquela trompa tem uma lesão e a minha paciente não vai perder tempo, vai direto para a fertilização e vai ter o bebê antes, do que ele mandar uma histerosalpingografia dúbia, que a paciente fala, não, mas eu quero tentar naturalmente, aquilo que a gente estava falando antes. Em relação à cirurgia, são pouquíssimas as lesões que você vai operar. E você vai operar a paciente abaixo de 35 anos. Acima de 35 anos, dificilmente você vai operar ela. E as lesões que são passíveis de operar, primeiro, a melhor resultado por todos os trabalhos é a paciente que fez a laqueadura, a ligadura, por videolaparoscopia com o clipezinho. Porque a gente precisa entender que a trompa se chama trompa porque ela é fina de um lado e ela é grossa do outro. Então, se você corta uma parte muito grande, você não consegue juntar uma parte fina, um canudo fino, com um canudo grosso. Então, as cirurgias são muito pouco utilizadas. O que eu falo, Ivan, é o seguinte, que uma laqueadura é tipo pegar uma folha de papel e dividir ela direitinho no meio. Se eu quiser colar, ó, é mole. Agora, uma trompa que a gente não sabe por que obstruiu, que é principalmente por doenças inflamatórias, é isso aqui, ó. Ele faz assim. Como é que eu vou ligar o negócio desse aqui, gente? Fora a chance de ter gravidez tubária, né? Porque você tem comprometimento ciliar e uma série de coisas, né?
E Rodolfo, lá na UFRJ, eu operei muito laqueadura tubaria, até na UF mesmo, laqueadura não, renastomose, os resultados não são bons. Não, de juntar as trompas. Com laparoscopia, microscópio, eu sei fazer a cirurgia. Mas assim, são casos selecionadíssimos para você fazer, porque você vai acabar dando dor pélvica nela ou uma gravidez tubária. Entendeu? Então, assim, e você vai, o mais importante, você vai fazer ela perder tempo. Exatamente. Então tem que ser casos muito selecionados em relação à cirurgia para trompa. Eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vai de contra aquele pensamento, idade, reserva ovulatória, tempo de infertilidade. Isso tudo a gente leva em consideração. Sim. Agora, vamos falar da cirurgia de endometriose, né, Ivan? Tem muita gente que opera endometriose por causa da infertilidade, tentando engravidar e tudo mais, aquilo ali. E aí, muitos cirurgiões falam assim, tenta engravidar em 6 meses, 1 ano, 2 anos, e deixa quieto, né? E nunca encaminha, né, pro fertileuta pra gente. Gente, quando a gente opera para endometriose, se você não engravida nos 6 primeiros meses, os resultados já começam a cair. Depois de 1 ano, você começa a ser prejudicada porque a doença volta. Quantas pacientes, né, Ivan? Você pegou, que operaram, aí tentaram engravidar, aí reoperaram. Tentaram engravidar, reoperaram. Gente, fica um ciclo vicioso. Eu lembro do aula do Dr. Chapron, que é um especialista, né? Ele fala, gente, o ideal é que a paciente da endometriose só opere uma vez só. E aí, dali, se resolva ela. Porque a endometriose é uma doença que não pode brincar com ela. Se você não engravidar logo, ela volta, aí você tem que usar análogo, tem que usar uma série de coisas, e vai prejudicar os resultados. Principalmente porque uma coisa que ninguém avisa que na cirurgia de endometriose, se mexer no teu ovário, a tua reserva cai. Rodolfo, perfeito. Tanto que hoje a gente indica a cirurgia para endometriose quando essa paciente normalmente tem dor, tem obstrução intestinal, se ela vai engravidar, a gente sabe que o mais importante para a gente é primeiro garantir a reserva dela. Para você ter uma ideia, tem um estudo dizendo que para cada 1 milímetro de ovário normal, você tem 100 óvulos. Então, imagina só. Vamos dizer que você deixa essa endometriose progredir e ela passa um endometrioma. O endometrioma vai destruindo essa área de tecido normal. E aí, quando o cirurgião entrar, ele não vai com um microscópio de 1 milímetro para tirar. Claro, tem cirurgiões brilhantes, mas existe uma incapacidade humana. E você vai perder tecido, vai perder reserva, que talvez vai te atrapalhar. Existe o espaço para cirurgia? Existe o espaço para cirurgia. Mas hoje, cada vez mais, a primeira coisa que a gente faz é: eu quero garantir os embriões, eu quero garantir a reserva, para então eu pensar na possibilidade de cirurgia. Então, quando se coloca essa questão para você poder resolver o que você vai fazer com a sua paciente, exatamente o que você falou, meu amigo. Você vai ter que ver a reserva, vai ter que ver o grau da endometriose, os sintomas. Eu já tive paciente. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha um embrião, e nem era euploide, mas era um blastocisto congelado. Quando eu fui preparar ela para transferir, ela fez uma hematossalpinge. Gente, hematossalpinge é quando a endometriose fica dentro da trompa e ela joga sangue. Essa paciente teve uma dor, teve um abdômen agudo. Quem operou até foi o Ricardo Lasmar, que opera maravilhosamente bem. Ricardo operou ela de forma aguda. Ele chegou, a pelve totalmente congelada por causa da endometriose. Foram 6 meses, depois a gente transferiu e ela engravidou. Até de Niterói. Foi o tratamento dela, né? Mas se eu tivesse transferido aquele... né? Sim, mas e a resiliência dela, de esperar tudo só com um embrião? Entendeu? Exatamente. E se eu tivesse transferido com um hematossalpinge? Ela ia fazer um desdobramento grávida ou nem iria engravidar, porque aquele sangue iria atrapalhar. Então, tem que ter essa resiliência. Fora, assim, além da endometriose, dessas frustrações que vem, né, depois de cirurgia e tudo mais, e às vezes você opera para dor e a dor continua. É uma série de coisas que acontecem, né? Vamos falar também, o pessoal perguntou aí, do ovário policístico, né, Ivan? Muita gente também se frustra por causa dessa doença, achando que não ovula, não menstrua, não vai conseguir. E aí são pacientes de, às vezes é difícil a gente dar um indutor da ovulação correto, né? Quantos coros nós já tomamos desses ovários, né, Ivan? Porque ou hiperestímulo ou não ovula. E aí,
São outros pacientes que têm ovário policístico que precisam ser bastante resilientes também, né? Para confiar na gente, para ir para o editor certo e conseguir engravidar. E o pessoal fala... Você já viu essas perguntas? Eu tenho ovário policístico, eu nunca vou engravidar. Como se o ovário policístico fosse uma doença das 1000 cabeças, né? Nem de 7 cabeças. É uma coisa tão simples de resolver que não é essa coisa toda. É uma doença complexa? Claro, não vamos tirar o mérito dessa doença. Mas não é essa coisa toda, igual o pessoal fala, né, Ivan? Sim, olha, eu tenho uma boa experiência com ovário policístico, né? Eu tomo conta lá do ambulatório do Antônio Pedro, meu mestrado foi em ovário policístico. Então, primeira grande questão que a gente pode falar de resiliência em ovário policístico é o seguinte: a coisa mais difícil, mas com melhor resultado para o ovário policístico é perder 10% perder peso corporal. Perder peso mas, mas não é fácil. E isso eu vou falar para você que tem ovário policístico, está me escutando agora. Se você tiver ovário policístico e do lado se você tiver uma amiga sua que não tem ovário policístico e está no mesmo peso que você, ela vai emagrecer 3 vezes mais rápido do que você. Se você fizer dieta e no sábado falar assim, hoje eu mereço comer aquele hambúrguer, é maior furada. Porque o que acontece? O ovário policístico, você tem o que a gente chama de hiperinsulinemia. E na formação da insulina, você tem o IGF-1, que é um dos maiores anabolizantes que existem. Então, qualquer coisinha que você comer, você vai aumentar o seu peso e vai ter dificuldade. Cada vez que você perder 10% do seu peso corporal, claro, com cuidado também, né? Isso vai ajudar. E se você fizer exercício físico, mais ainda, porque o problema não está no ovário, está no receptor dentro do músculo, com a dificuldade da glicose entrar. Se você faz exercício, você facilita a glicose entrar, e aí você tem uma melhora. Mas você precisa de resiliência. A paciente com ovário policístico tem que ser resiliente, porque para começar lá no processo inicial. Tem que fazer exercício, dieta, né? E um dos grandes avanços, né, Ivan, que surgiu para as mulheres do ovário policístico foi o milnositol, que foi uma coisa maravilhosa para essas mulheres. Olha, infelizmente saiu do mercado, gente, que era o antigo Fertisop, mas você ainda pode comprar, fica essa dica aí, né, Ivan? Do milnositol, do inositol. Você pode comprar, você pode manipular. Eu tenho ótimas experiências com o inositol. Você tem? Bom, eu tenho alguma experiência. A minha dúvida no inositol ainda está na dose. Porque os trabalhos ficam... Porque, na verdade, o que fica você vai precisar... 2000, né? 1000, 2000, né? Os 2000, não, a relação... É mais a relação entre inositol e dextroinositol. Porque o transportador do mensageiro 2 da célula, ele, na verdade, às vezes não converte. Então, assim, a gente sabe que em algumas pacientes funciona, outros não. Por isso que eu sempre gosto de focar muito nas pacientes da mudança do hábito, porque eu acho que isso é muito poderoso. Eu vejo isso nas minhas pacientes, entendeu? Então, e lembrando, quando você for fazer a fertilização, você pode lançar mão de algumas coisas para que ela possa levar uma resposta melhor. Por exemplo, a mesma perda de peso, né, Rodolfo? Quando ela tem o peso melhor, ela responde melhor à medicação. Você vai ter melhores efeitos, você não vai ter tantos efeitos colaterais. Às vezes você pode usar, se ela tiver indicação, um sensibilizador da insulina para você poder ajudar durante a indução. Mas realmente, mas tem que ter resiliência, não pode deixar de ter resiliência, não. Não, e ajuda com uma nutricionista, com uma psicóloga também, né? Sim. Com uma endócrino, isso é muito importante, né? Eu tive uma paciente que eu fiquei assim, abismado. Ela pesava uns 140, 120, 130 quilos, mais ou menos 120 quilos. Ela em 3, 4 meses perdeu aí, acho que 60 quilos, foi para 70 quilos. E ela, assim que ela perdeu, ela engravidou espontaneamente. E ela é pra FIV, hein? Porque ela não aguentava mais aquilo ali. É assim, gente, que funciona, né? Tem que ter muita resiliência, gente. Só eu vi alguém falando aí que vai tomar o inositol. Gente, olha só, vai com calma. Conversa com o seu médico, porque foi o que eu falei. Falei, tem a gente dose, dá dicas aqui e ela já estão... Tem uma relação entre o Dextiro e o milnositol. Assim, não são todos os trabalhos que falam. Eu acho que é uma das drogas mais promissoras que a gente vai ter aí na frente, com certeza. Mas ainda tem um monte de pergunta para a gente resolver. Então, assim, se você vai fazer, não faça sozinho. Tem que ter um médico que tenha experiência. Exatamente. Tem que ter acompanhamento, senão não adianta nada. Bom, caraca, Ivan, falta só 20 minutos de live. A gente nem chegou na fertilização in vitro ainda. Bom,
Então, gente, a gente está aqui falando tudo para vocês entenderem de que o caminho, ele não é fácil, mas ele é possível. Não é verdade? E aí, às vezes, as maiores frustrações acontecem quando a paciente finalmente resolve ir para a fertilização in vitro. Porque ela acha assim, tá bom, eu já tentei de tudo, eu fiz coito programado, eu fiz inseminação intrauterina, eu emagreci, eu fiz tudo e ainda não engravidei. O marido também tratou, né? Vamos deixar o marido um pouco de lado, mas finge que o marido fez de tudo, ele é um amor, claro que não é, mas ele é um amor, ele ajudou em tudo, tudo mais. E aí você foi para a fertilização in vitro. E aí todo mundo, gente, coloca ali a expectativa final numa fertilização in vitro. Não, se eu for para a fertilização in vitro, é como se fosse a última instância. Eu vou engravidar de qualquer maneira. E na verdade, gente, a fertilização in vitro, as chances de engravidar acompanham também o quê? Idade e quantidade de óvulo. Não faz milagre, gente. Então, eu sei que é difícil a gente sair dos tratamentos de baixa complexidade, de muitos frustrados, porque tem um desgaste financeiro, emocional, principalmente também depois de aborto. A gente não falou muito de aborto aqui, gente, mas eu e Ivan temos várias lives falando de aborto. Checa lá depois do nosso perfil, que estão estão minuciosamente assim, elaboradas, que é muito melhor. Vai lá, checa lá depois. Mas também essa questão de abortar, também isso é muito frustrante. E quando a causa de aborto vem uma questão genética, dependendo da idade, faz a fertilização in vitro para tentar avaliar a análise genética e excluir um novo aborto, porque a gente não quer isso. A gente quer neném no colo, não adianta só engravidar. Aí pesquisar trombofilia, pesquisar doenças imunológicas, uma série de coisas. E aí muita gente, quando faz a primeira fertilização in vitro, transfere lá um blastocisto lindo, né, Ivan? Dependendo da idade, imagina você com 35 anos, você tem um blastocisto 5AA, e aí você não engravida. E esse é o pior cenário. Isso é, pra gente, né, Ivan? É um balde de água fria. Eu fico brigando, não é possível que ela não engravidou. Deus, eu brigo com Deus o tempo todo. A paciente também se lamenta muito. Mas acontece, gente. E aí vai desistir? Não, não vai desistir. Porque você vai tentar entender o que está acontecendo. Você pode, a gente tem que lembrar, por mais bonito que seja esse embrião, ele pode não ser geneticamente normal. E essa é uma das principais causas que a gente tem. A gente vai tentar ver na próxima vez como vai ser melhor e como é que a gente pode melhorar essa indução, como a gente pode preparar antes essa paciente. Então, mas o mais importante é que se você botar um ponto final na sua história, naquela hora, a gente não tem como ajudar. A gente não pode ser um instrumento para tentar te ajudar. Então, uma coisa que é muito importante você entender quando você continua com o seu médico é que ele passa a te conhecer. Quando eu induzo minha paciente, quando ela chega no primeiro dia no meu consultório, vem fazendo os exames, eu faço o ultrassom dela, eu acompanho o folículo dela, eu sei como é que ela responde à medicação, sei como fertilizou, sei quantos óvulos eu peguei, isso é uma carga de informação que vai te ajudar na próxima. Porque é muito diferente de você falar assim, não, agora eu vou sair do Dr. Ivan, eu vou pro fulaninho de tal, e eu vou começar tudo de novo. Tudo bem, ele pode acertar, não tem problema nenhum. Mas ninguém ele é Deus aqui, né, Ivan? Ninguém é Deus mas aqui, é muito mais fácil verdade. eu e você que vimos a paciente antes, já saber. A gente acha que talvez foi o laboratório, troca de laboratório. A gente tem essa vantagem, né, e Rodolfo? A maioria dos donos de clínica não vão sair da clínica A para fazer da clínica B. Eu e você, a gente não tem esse problema. A gente vai olhar, para minha paciente aqui, qual é o melhor local para mim tratar? Aonde eu vou ter o melhor resultado? E eu vou usar esse laboratório. Entendeu? Essa é uma vantagem que a gente tem acima de qualquer dono de clínica. Exatamente. E muitos trabalhos, né, eles falam que a segunda tentativa ela é melhor, não porque você está tentando de novo, mas você já está indo para um lugar que você já conhece. Eu falo aqui. E que te conhece. Mais importante, que te conhece. Eu falo muitas pacientes, você está indo para um lugar acompanhado de uma pessoa que você já foi. E agora você está retornando. A segunda viagem, ela é muito mais tranquila e prazerosa, porque você começa a aproveitar toda a jornada para quando chegar no local onde você quer, você aproveitar mais. Porque já é ter um conhecimento maior. E aí a gente propõe tratamentos para avaliar o que foi. É por isso que
a gente tenta, né, sempre quando faz uma indução da ovulação, né, Ivan, conseguir a máxima potencialidade ovulatória daquela paciente para ela não ter um embrião só. Para ela cuidar 2 embriões, 3 embriões, 4 é o ideal, né? Mas também não pode ser mais do que isso, senão aquele problema da mulher engravidar na primeira e ter um monte de embrião acumulado, né? Também tem que ver isso. Mas eu tenho várias que voltam da mesma safra e engravidam de novo. Pô, mas 10 embriões acumulados é complicado. Foram 10, 8. É complicado. Rodolfo, vamos responder as perguntas. Quanto tempo tem aí? Falta 15 minutos. Cara, são vamos 56 responder essas perguntas. Vamos lá. Vamos responder as perguntas do pessoal. Vou puxar as perguntas. Depois a gente faz. Eu vou tirando foto aqui e aí eu vou respondendo algumas aqui. Vamos lá. Você não consegue jogar ela para cá? Não, eu vou jogar agora. Jogar uma pergunta para cá agora. Responde você uma e responde outra. Ansiedade atrapalha na gravidez? Ó, acabei de responder, gente. Atrapalha sim. Tem vários estudos dizendo que... Tem um estudo interessante, né, Ivan? Aquele que avalia o pico de ansiedade depois da transferência. E aí, quando fica próximo do HCG, né, que vai sair, a ansiedade está lá nas alturas, né? E aí, uma paciente que transfere na segunda não está tão assim. É aí que a gente começou a entender que quando a paciente vai para a segunda tentativa, ela não fica tão frustrada e tão ansiosa, e por isso que às vezes os índices são maiores. Porque quantas pacientes você fez a mesma coisa e ela engravidou? Só mudou o embrião. Eu tive uma conversa agora com uma psicóloga e a gente vê isso, né? Porque, na verdade, a ansiedade é uma coisa para você fazer uma curva, né? Como se você estivesse se defendendo de alguma coisa. Só que você não está se defendendo por meia hora, você está se defendendo por dias, meses. E você libera hormônios, né? Vamos lá. Pergunta para você aí. Ectópica há quase 3 anos. Tem que fazer histerosalpingografia de quanto em quanto tempo para avaliar. Olha só, querida, na verdade, assim, se você já teve a ectópica, você pode fazer uma agora para ver se a outra trompa estava aberta. Mas existe uma grande possibilidade dessa trompa já estar doente. Então, faça a histerosalpingografia, só precisa fazer mais uma vez. Leve para um especialista de reprodução humana para ele poder avaliar. Porque se tiver o mínimo sinal de lesão na sua trompa, eu não te aconselharia a tentar engravidar naturalmente novamente por essa trompa. Porque você pode ter uma tubária novamente. Entendeu? E você vai perder tempo. Então, tem que ser uma pessoa que vai ver bem direitinho essa histerosalpingografia. Vou botar aqui uma pergunta, Ivan, que é muito legal, né? Vai para você. E assim, que é aquela condição financeira, né, gente? A gente sabe que a FIV tem uma questão financeira muito alta. Muitas mulheres não tentam fertilização antes por causa da questão financeira. Mas, gente, existe N hoje programas para a gente tentar melhorar essa questão financeira, né? Nós que não temos laboratório, a gente briga muito com os laboratórios, né, Ivan? Para baixar o preço, a gente abaixa o nosso, abaixa remédio para deixar o tratamento mais barato. Só que a gente tem que entender o seguinte, gente. Eu não sei se você concorda comigo, Ivan, mas nem sempre, às vezes, o preço muito baixo de um laboratório te garante uma chance de engravidar muito alta. Esse é o problema. Eu não estou falando mal de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando mal de ninguém, até porque. Mas não existe fórmula mágica. Existe um custo muito alto para você manter um laboratório, meio de cultura, embriologista de qualidade, equipamentos, uma série de coisas. E aí você vê uma coisa assim tão barata. É igual você comprar, às vezes, um produto que você sabe que em todas as lojas está X, aí num site lá está X. Desconfia, gente. Não, eu não falo mal. Mas às vezes essas pacientes que têm uma dificuldade financeira só tem uma tentativa só. Então, se você tem uma tentativa só, gente, tenta ter uma maior chance de gravidez. Pesquisa a clínica onde você vai fazer, vê as taxas de gravidez, vê pessoas que engravidaram lá e toma essa decisão da melhor maneira possível. Não é, Ivan? Concordo plenamente. Vamos ver outra pergunta aqui. Na verdade, você só tem que lembrar que a reprodução humana, na medicina, saindo da parte de oncologia, é a que mais tem avanço tecnológico. E isso custa dinheiro, infelizmente ou felizmente. Ó, essa é para você do ovário policístico, ó. Então, a primeira coisa é a seguinte, ovário policístico é uma síndrome e não é só o ultrassom que diz que é ovário policístico. Porque pelo que ela está falando, foi só o ultrassom. Na verdade, você precisa passar pelo médico. Mas tem menorreia também aí, ó. Tá vendo? Ó? Sim, tem as duas coisas já, ó. Sim, mas ela tem que passar pelo médico para saber se não é uma coisa tipo like, ou seja, uma coisa que simula.
tá? Você pode engravidar? Sim, agora você precisa ver se a trompa está normal, se o sêmen está normal. Se for uma questão de indução da ovulação, é só você estar com o médico que vai te acompanhar e fazer isso. Não faça sozinha. Não tome indutor da ovulação sozinha. Não tome indutor antes de fazer o exame das trompas, extrasalpingografia e o sêmen, porque senão você pode estar perdendo tempo. Mas você pode engravidar. Responde essa aí também, ó. Aproveita, ó. Posso operar o ovário policístico, Ivan? Não existe isso. Olha, antigamente não tinha uma cirurgia chamada ovário em cunha. Não, tinha cunha de ovário. Depois inventaram um tal de drilling, que era para queimar os ovários, folículos. Gente, isso aí é medieval. Não tem. São casos. Não, olha, são casos. Tem indicação, mas são casos raríssimos. Dá para contar na mão. Certo? Então, são casos muito raros. Não há necessidade para isso, tá? Ó, essa aqui, ó. Existe exame para saber se é a questão genética do aborto sem estar grávida ou recentemente abortado? Olha, o único exame que a gente sabe que você faz antes de implantar o neném para você saber se o embrião é normal é o teste genético do embrião, a gente chama de PGTA. O PGTA é para avaliar se o embrião é normal ou não, que a gente chama de euploide ou não euploide, e tem o PGTM, que é para avaliar doenças específicas. Se você já está grávida, não fez nada, e for o desenvolvimento da gravidez, aí minha esposa que está vendo aí, né, que é especialista em medicina fetal, Ivan, aí tem o NIPT, tem transferência nucal, tem uma série de coisas para descartar se você tem algum problema. Não, mas talvez, Rodolfo, ela esteja falando do cariótipo. Então, ela pode fazer dela, o super... Né? Se ela tem uma translocação, isso, uma translocação uma coisa assim, exatamente. Né? Aí ela pode fazer o cariótipo... ou o super cariótipo, onde você vai ver maior número de células. Exatamente. Tem como, mas não tem como garantir. A única maneira de garantir que você não vai abortar não existe. Porque mesmo você transferir o embrião normal, né, ainda existe uma chance de 10% de aborto. Existem outras causas, tá, gente? Não são genéticas. Sim, tudo tem que avaliar de acordo com a idade. Vamos ver aqui a próxima pergunta, que nossa live está acabando. Vamos ver. E lembrando, né, Rodolfo, que a gente vai responder todas as perguntas, né? Depois eu vou ver aqui, ó. Essa aqui, vê essa aí, essa é bem longa. Ih, não deu para ver tudo. Tenho 38 anos, reserva ovariana baixa. O sêmen do meu esposo tem baixa qualidade. Resolvemos fazer FIV. Existe uma vitamina para melhorar a qualidade do sêmen dele? E qual é ela? Bom, Sâmia, a primeira coisa tem que entender o que é. Só é baixa quantidade? Só é baixa qualidade? Qual baixa qualidade? Para morfologia você tem uma coisa, para motilidade você tem outra coisa. Então, assim, que é melhor você tentar melhorar o sêmen dele, com certeza, porque se você tem baixa reserva, porque a célula mágica é o óvulo. O óvulo é a célula mágica. Se você pensar, o espermatozoide vai entrar só com o núcleo e o óvulo sozinho vai ter que fertilizar, se dividir em 2, 4, 8 e por aí vai. Então, a célula mágica é o óvulo. Se o óvulo tiver que trabalhar mais para corrigir o sêmen, vai ser um resultado um pouco pior. Então, o que você puder fazer para melhorar o sêmen do seu esposo, ajuda. O que você puder usar de laboratório, né? Tem várias coisas, Pixies e tal, para poder melhorar o teu resultado, melhor. Converse com o seu médico. Exatamente isso. Gente, como o óvulo é um estoque, é difícil a gente ajudar, né, nessa questão. Já o homem tem uma fábrica. Então, a cada 3 meses ele fabrica. Então, a gente pode intervir nessa questão. Demora, mas dá. Não é, Ivan? Vamos ver outra pergunta aqui. Você está de olho no tempo, né, Rodolfo? Falta 8 minutos aqui. Então, uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. FIV ou inseminação intrauterina? Tenho discreta tortuosidade nas trompas. Então, tem que avaliar qual é essa tortuosidade, na verdade. E tem que ver qual é o seu tempo. Por exemplo, se você tem mais de 40 anos, não tem tempo a perder. Gente, 40 anos para cima, já com uma desconfiança da trompa que não tá boa e um tempo de infertilidade alto, tem que partir para a fertilização in vitro. Agora, você tem 35 anos, 34 anos, tem uma desconfiança da trompa, nunca fez nada, dá para fazer uma inseminação uterina, o coito programado, uma coisa de baixa complexidade, porque você tem tempo para isso. O problema está na qualidade e também na minha reserva ovulatória, né, Ivan? Não posso perder tempo. Uma coisa que eu sempre falo, assim,
é uma questão do resultado da inseminação. A gente tem que lembrar que a inseminação não é tão bom assim. Nas pacientes abaixo de 30 anos, lá com 25 anos, sem problema no sêmen, sem problema na trompa, sem ter endometriose, é 21%. Uma paciente como ela, com uma tortuosidade, vai ter um resultado, eu não sei a idade dela, mas perto de 15%, 14%, 13%. É o que você falou, se ela nunca fez nada, talvez possa começar com isso sim, porque pode ter chance. Mas se ela já tentou alguma coisa parecida e tal, talvez a fertilização vai ser muito mais efetiva para ela. Então tem que levar isso em conta, o resultado também esperado. Exatamente. Estou selecionando aqui umas perguntas, Ivan, que tem muita que a gente já falou aqui também, né? E também se eu botar algumas perguntas aqui, vai a live toda. Temos que fazer uma só de resposta. Vamos fazer. Ó, essa aí para você, ó. Estou com 40 semanas. Estou fazendo 40 anos. 40, semana que vem. Semana que vem. Meu antimileriano de 0,12. Ainda é possível tentar engravidar? Olha, teu hormônio antimileriano ele é baixo. Tá bem baixo. Você deve estar aí com uma expectativa de 1 a 3 folículos, né? Mas tem coisa para oferecer para você sim. A questão é assim, primeiro, é você se programar para o que você quer e colocar isso, o médico conversar com você e falar, olha, essa técnica vai dar essa chance, essa técnica vai dar essa chance. Então, assim, uma tática que você pode fazer é tentar acumular embriões. Isso não é barato, mas é uma tática que você pode fazer. Você pode preparar você anteriormente com alguns hormônios masculinos, com GH, com algumas coisas assim, e começar a acumular embrião para você tentar engravidar. Agora, lembrando, pode ser que em um determinado momento o seu médico fale para você, olha, a gente tentou tudo e não conseguiu. Agora, se você nunca tentou, talvez valha a pena você pensar nessa possibilidade. A gente tem o dual STIM aí, que são os duplos estímulos, é possível. Tudo tem que avaliar o custo-benefício. Essa é a grande questão, gente. Tem que ser honesto e falar, olha, se você pegar a doação de óvulo é essa, se você tentar isso aqui, quer tentar isso aqui, vai ter esse custo e essa chance de resultado. Quero tentar, porque é aí que a gente vê os milagres. Exatamente, né? A gente não pode desistir nunca, né? Por que fazer biópsia de endométrio? Gente, tem muita gente, não sei você, Ivan, mas a gente pede uma vistroscopia com biópsia de endométrio. O cara fala, não, o endométrio tá lindo, pra que fazer biópsia? Então, como dá raiva nisso, a gente pede a biópsia, o cara não faz. Não é, Ivan? Gente, a biópsia de endométrio é muito importante pra quê? Pra você avaliar se a paciente pode ou não ter ali, por exemplo, endometrite, porque o exame olhando, você às vezes não tá vendo. A gente pega as duas coisas, né, Ivan? Eu vejo gente falando, olhando que tem endometrite, na biópsia não tem, mas também é uma coisa que é muito questionável, porque ele pega só um pedacinho e às vezes a endometrite está em outro lugar. O ideal é na área que ele desconfiar que está endometrite ir lá e fazer aquela biópsia, mas a gente não está fazendo o exame. Quando eu faço isso. Quando eu fazia muito isso no passado, agora não. E a biópsia do endométrio para complementar essa investigação. E a gente tem a célula NK no endométrio, que é importante fazer também, mas isso é uma coisa que dá uma live também, que eu já fiz uma live sobre isso, uma série de coisas. Mas é sempre importante fazer a biópsia do endométrio. Tá bom, gente? Não, é sempre importante ter um dado aí que tem nada a ver com a parte clínica. Que tem alguns convênios que só cobrem a esteroscopia se você fizer a biópsia. Então, assim, mas não é por isso que a gente pede, tá, gente? Pelo amor de Deus, é o que o Rodolfo falou. Mas só para ficar sabendo. Gente, faltou um minuto. Eu vou tirar foto aqui das outras perguntas, que senão não vai dar tempo. Tô tirando foto valeu, aqui Rodolfo. pra gente perguntar. Cara, gente, que live incrível, hein? Faltou tempo pra gente fazer essa live. Fecha aí pra gente poder gravar. A gente precisa fazer outra live, tá, gente? A gente vai fazer outra live. Tô tirando que falta de um monte de pergunta. E em breve nós vamos fazer uma live só de pergunta, né, Ivan? Conte com a gente. Você manda, é isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência, pela participação. Obrigado, meu amigo Ivan, mais uma vez. Boa noite. Curtam essa semana maravilhosa. Vocês tenham uma semana abençoada aí para todos vocês. Tchau, meu amigo. Um abraço. Tchau. Vai. Tchau, gente. Até logo.